Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Papo de Economista direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Nesta semana com a gente, o economista-chefe da Infinity Asset Management, Jason Vieira. No programa de hoje teremos o cara ou coroa. Aqui eu digo, a moeda não para em pé, o Jason não poderá ficar no muro, viu Jason? Ok. Vamos lá então, primeiro tema para a gente debater, cara ou coroa, Estados Unidos ou China? No curto prazo, China. Por quê? A China agora ela tem tomado um posicionamento econômico liberal, interessantíssimo. Não é aquele liberalismo louco, às vezes a gente fala liberal, como está muita briga fla-flu hoje em dia no mundo, o posicionamento liberal deles tem sido no sentido de buscar comércio internacional mais aberto, discussões bilaterais e em bloco de maneira muito mais efusiva, e tudo isso baseado no comércio e na indústria. Então ele tem tido um posicionamento melhor, principalmente se considerarmos quem está mandando nos Estados Unidos agora. Tem o risco Trump aqui nos Estados Unidos. O risco Trump é elevado porque, apesar da calma que nós tivemos na semana passada, por conta efetivamente das viagens internacionais do Trump, no momento que ele aportou domingo nos Estados Unidos, já a história do genro dele ter conexões com a Rússia já começou a emergir e todo o papo de Rússia e Trump começou a emergir novamente e existe uma possibilidade concreta de impeachment dele. Então, nesse curto prazo, eu acho que a China, ela se estabilizou no crescimento econômico nos últimos meses, ela tem dado sinais interessantes. Então, nesse momento, eu compraria a China. Moraria nos Estados Unidos, mas compraria a China. Isso vale tanto do ponto de vista do mercado financeiro quanto do setor produtivo? Eu acho mais pelo setor produtivo. Tá. Mercado financeiro, os Estados Unidos ainda tem uma vantagem de uma economia muito mais sólida e muito mais longeva, com um capitalismo muito melhor formado. Tá. E eu acho que o risco Trump ele não chega a ser o suficiente para gerar esse problema. Mas a China tende a avançar nos pontos exatamente que os Estados Unidos tendem a se contrair. Perfeito. Vamos lá, mais um cara ou coroa. Brasil ou Argentina? Não é no futebol que eu estou perguntando, não, hein? Nem na carne. Se for na carne, eu vou falar Argentina, infelizmente, mas... Na economia. Principalmente na carne, ainda mais com todos os problemas no Brasil. A gente tem uma Argentina se recuperando, embora, é claro, a crise política no Brasil pode atrapalhar a Argentina. Sim. E a gente tem um Brasil com essa interrogação que a gente já comentou nos blocos anteriores. Eu iria para a Argentina. Como falei recentemente, Brasil, eu ainda compraria Brasil em alguns sentidos, mas a Argentina hoje, ela conseguiu fazer aquilo que o Temer não está conseguindo. O presidente tem uma maioria congressual, ele tem conseguido passar reformas importantes, tem conseguido expurgar aqueles anos Kirchner, que foram muito nocivos. Populismo incrível. Populismo incrível, gastos do governo, problema fiscal. Conseguiu reverter problemas históricos que a Argentina tinha com questões de dívidas, que tinha lá os fundos abutres que estavam em torno da dívida argentina. E eu acho que nesse momento a Argentina tem um posicionamento melhor que o Brasil, no mínimo politicamente. Perfeito. Vamos lá, mais um cara ou coroa. Juros ou ações? O que você compraria hoje? Ainda juros. Juros. Juros porque nós temos um ciclo de corte de juros para frente que beneficia o pré-fixado. E as ações, nós temos problemas, qualquer problema político desse pode gerar grandes oscilações no mercado, que para você ganhar no mercado de ações tem que ser profissional, tem que saber o time, tem que ter o momento certo. E o investidor pessoa física, às vezes você é um dentista, você está lá fazendo uma obturação no seu cliente, você não tem tempo de parar para ouvir uma ação e comprar e fazer aquela coisa no momento certo. Não é denegrir nenhuma outra profissão, mas claro, o mercado de ações é um mercado para profissionais. Agora, a crise não gera uma oportunidade quando derruba o preço? Exato, gera oportunidade para aquele que tem tempo de ter oportunidade de ficar na frente de uma tela comprando e vendendo as ações. Para quem não tem esse nível de profissionalismo, ou vai para os juros ou deixa para os fundos de investimento, que esses daí conseguem lidar, porque o cara fica o dia inteiro só fazendo isso. Perfeito. Vamos lá, mais um cara ou coroa. Vale ou Petrobras? Imaginando um cenário em que a pessoa quer comprar ação, ela compra Vale ou Petrobras? Eu ainda iria para Vale. Apesar de ter chegado um pico do preço do aço, do minério de ferro no mercado internacional, ele ainda varia muitas vezes para cima, mas ao mesmo tempo a Vale já falou de diversificação de portfólio de outros tipos de minerais para não ficar dependendo tanto do minério de ferro. Ela tem um potencial interessante. A Petrobras, ela está com uma administração fantástica, ela tem feito uma limpeza, mas ela é o que a gente chamava antigamente nos sites, aquele WIP, Work in Progress. É um trabalho em andamento. Ela não está pronta ainda, e ela está um pouco estacionada em termos de preço. Ela pode ser um potencial no futuro, mas no curto prazo a Vale ainda é melhor. Hoje Vale. E por fim, o último cara e coroa, Henrique Meirelles ou Armínio Fraga? Depende da onde. Depende da onde. Então vamos separar aqui, como presidente do Banco Central, vamos lembrar Meirelles lá no governo Lula e Fraga no governo FHC, no segundo mandato. Quem foi melhor?
como presidente do Banco Central. Aí, moeda... Não tem moeda em pé aqui. Quem foi melhor? Eu diria pela longevidade, Meirelles. Meirelles. Agora, o Meirelles é ministro da Fazenda e o mercado especula que numa eventual saída do Temer, o Armínio Fraga poderia virar ministro da Fazenda. Claro que a gente está falando de uma suposição. É que a especulação seria também em cima do nome do próprio Meirelles. Sim, exatamente. Seria o cenário dos sonhos para o mercado financeiro. Meirelles presidente, Fraga ministro. Fraga ministro. Seria talvez o cenário de Mas você diria que os dois têm a mesma competência? Eu acho que os dois têm a mesma competência. Eu acho que o Meirelles, na verdade, eu escolheria Meirelles nesse caso, porque o Meirelles ele tem um trato político muito melhor. O Fraga ele é muito mais técnico. Ele é um excelente banqueiro central. Excelente. Um dos melhores que já passou. O Meirelles tem um traquejo político que talvez o Fraga não tenha. Tá. E nisso estou falando exatamente no caso específico de um Ministério da Fazenda. Sim, que pressupõe uma articulação no Congresso. Exato. No futuro, que só uma eleição, essa seria a chapa dos sonhos. Muito bem. Jason Vieira participou do Cara e Coroa no Papo de Economista. A gente volta amanhã com o bloco Projeções Econômicas em meio à crise política. Um grande abraço e até lá.